Boa noite, amada Igreja do Senhor. Glórias ao Senhor Jesus por mais um dia na sua casa. Louvores tremendos que já falam o nosso coração, amém? A Ele a glória, a honra e todo louvor. E Ele nos ama, a Igreja. Eu pediria que a Igreja abrisse em Salmos 103. E eu pediria que o meu pastor pudesse ler o 1, o 3, o 4 e o 5. E depois orasse. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice e de sorte, que a tua mocidade se renova como a da águia. Te bendizemos e te glorificamos, Deus vivo, pela tua presença em nosso meio, presença majestosa, gloriosa, que nos reúne aqui congregados, desenvolvidos 5 minutos de oração. Já tivemos uma tremenda e maravilhosa ministração, tremendos e maravilhosos louvores, e agora capacita-nos para que recebamos aquilo que já colocaste no coração da tua serva, a nossa presbítera Rosângela Lira, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém, Igreja. Vou só repetir. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. E para a introdução, Davi, ele faz uma santa convocação ao seu povo, ao povo de Deus. E algo que chama a atenção é que ele convida o povo a contemplar a misericórdia do Senhor, o favor do Senhor, tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Então ele convida, embora minha alma fale bem das feitos do Senhor, das maravilhas do Senhor, o que ele tem feito a cada um de nós. Amém, igreja? Então aqui ele proclama, ele faz um chamado, ele congrega o povo e ele proclama a bendizer ao Senhor. Bendiz a minha alma ao Senhor. Essa palavra a gente já conhece, em hebraico quer dizer barak. Significa abençoar, significa louvar, mas eu peguei algo muito interessante, significa também ajoelhar. Então não é só um bendiz, não é só falar bem da boca para fora ou superficialmente, mas é de coração rendido, render a alma e dizer: Senhor, muito obrigada por estar viva, muito obrigada pela tua palavra em nossas vidas, muito obrigada porque tu já tem me transformado e tem me tirado do lodo, da lama, e me colocado em um lugar em que tu queres que eu esteja adorando e buscando a tua presença. Então, é ajoelhar, é contemplar o Senhor de alma rendida, é agradecer ao Senhor de alma rendida. Senhor, muito obrigada. Com todas as emoções, com todo o corpo. Por isso que o Senhor fala que nós devemos adorar Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso espírito. Então, é entregar tudo ao Senhor, é se render com tudo o que você é. Tanto que embaixo ele fala: bendiz a minha alma e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Então, tudo que há em mim, bendiz a minha alma, o Senhor. Alma, também peguei o significado aqui. Vida significa pessoa, significa desejo e todas as atividades da alma, da mente. Então, é com tudo que você é, com tudo que você tem, os teus pensamentos se volte para contemplar as maravilhas do Senhor.
Número 2 fala assim: louve ao Senhor, minha alma, e não te esqueças de nenhum de todos os seus benefícios. E isso mostra trazer à memória tudo que o Senhor fez até aqui por nós e tudo que Ele fará no futuro. Então, trazer à memória, Senhor, muito obrigada. Às vezes a gente esquece dos pequenos detalhes, mas o Senhor também faz grandes coisas nos pequenos detalhes. Então, trazendo à memória os feitos de Deus, tudo que Ele fez, de onde Ele nos tirou, o que Ele já mudou em nós, a graça do Espírito Santo de nos convencer dos nossos caminhos errados, do pecado, o propósito que Ele nos deu a cada um na vida pessoal. Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós. Deus nos deu um propósito. Deus tem um destino para cada um de nós. Deus tem um chamado para cada um de nós. Então, nós não estamos nessa terra sem propósito. O nosso Deus, aquele que nos chamou, o nosso Criador, Ele nos chamou para nos dar um propósito. Os livramentos, nós temos tido grandes livramentos, não só livramentos físicos, mas livramentos espirituais também. Como nós sabemos, o diabo, o inimigo de nossas almas, quer nos tirar da presença do Senhor todos os dias, e ele coloca suas armas, seus ardis, com toda a força para tirar o adorador da presença do Senhor. Então, ele investe pesado para nos tirar da presença do Senhor. Ele não investe no mundo, como sempre é dito aqui, ele investe na igreja do Senhor, na vida pessoal de cada um, nas fraquezas de cada um. O diabo, ele investe pesado, então nós temos que agradecer os livramentos. Nós não sabemos quais são os livramentos. Tem livramento que nós vemos, né? Mas tem livramento espiritual que nós não enxergamos. Mas tem. E de quantas coisas o Senhor já nos livrou. Do futuro que Ele preparou para nós. A humanidade anda aí sem saber o que vai acontecer no futuro, mas nós já sabemos. Nós já estamos informados do que vai acontecer. E nós, se adorarmos e continuarmos na presença do Senhor, nós teremos um bom futuro, como diz a palavra do Senhor. Não te esqueça, uma advertência, não esquecer. A palavra que esquecer significa ignorar, deixar de se importar com aquilo que o Senhor está fazendo por nós. E muitas vezes a gente, na pressa, às vezes o pensamento de hoje em dia acelerado, a gente não para, né, para agradecer, a gente não para contemplar o Senhor. E ele fala aqui, se importe, não deixe de se importar com aquilo que o Senhor está fazendo por nós. É obrigação do Senhor? Ele nos ama, amém. Mas ele não tem obrigação de nos servir. Ele nos ama e faz isso porque ele nos ama. Mas nós temos que ser gratos por ele fazer isso. Não é que a gente, é obrigação do Senhor, não mandei ele morrer na cruz por mim, não. Nós temos que ser gratos todos os dias. O 3 fala assim, ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. E eu peguei aqui, iniquidade significa perversão moral, culpados. Então, não é a palavra pecado é errar o alvo, mas a palavra iniquidade é multiplicar esse pecado várias vezes, né? Uma reincidência. Então, a Bíblia fala aqui que eu coloco a palavra, se nós nos arrependermos, o Senhor com certeza perdoará todos os nossos pecados. E a palavra perdão aqui significa absorver, remover a culpa. Eu coloquei outra coisa também. O perdão é um ato de amor e liberdade que nos permite viver em paz, harmonia com Deus e com o próximo. Deus nos traz o perdão. Deus nos dá essa oportunidade de nos arrependermos para que Ele possa nos perdoar. Então, nós temos o perdão dos nossos pecados. Hoje há perdão, sim, dos nossos pecados. Se nós nos arrependermos, se nós deixarmos o pecado, o Senhor com certeza nos receberá em sua presença. E eu coloquei algo aqui, como eu falei, a iniquidade é repetição desses pecados, é multiplicar esses pecados, né? E eu coloquei algo aqui, nos rituais de purificação, era determinado usar uma planta chamada isopo. E a gente vê aqui, Levítico 14, 4 a 7, usava-se para espergir o sangue como parte do ritual de purificação dos pecados. E por que o isopo? Porque ele absorvia o líquido, o sangue lá, e o sacerdote aspergia
né, nos utensílios e nas pessoas. Então, eu coloquei aqui como uma característica de absorver. É como se sugasse aquele pecado, a todo aquele que se arrepende. É como se absorvesse, né, tirasse todo o peso e pecado daquela pessoa que realmente se arrependeu. Então, o Senhor faz isso. Salmo 51, 8 fala assim, portanto, purifica-me com teu isopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Através de uma linguagem, eu coloquei aqui, através de uma linguagem rica em simbolismo, Davi se dirige a Deus não apenas pedindo perdão, mas uma purificação interior e profunda, uma transformação espiritual e total. Então a gente vê o quebrantamento, a sinceridade de Davi aqui, Senhor, purifica-me com teu isopo. Não só me convence do pecado, mas limpa, purifica-me. Eu preciso ter um novo coração. Cria em mim, Senhor, um novo coração. Então, o arrependimento, ele traz isso. E Deus, e com esse salmo foi escrito por Davi, e eu acho muito interessante, porque aqui Deus mostra, Davi mostra o percurso do crente, do servo de Deus. Nós, na nossa caminhada, nesse percurso, nós vamos ser algumas vezes correto, outras vezes vamos errar, outras vezes vamos falhar, mas nesse salmo mostra que nós temos oportunidades. Deus sempre nos recebe, está pronto quando nós nos arrependemos e nós voltamos ao Senhor. Lucas. O isopo era usado para aspergir o sangue nos utensílios e nas pessoas. E eu coloquei aqui Lucas 15, 7, sobre o arrependimento. Em Lucas 15, 7, fala assim que Deus, quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. E nós sempre falamos isso, né, quando há uma conversão, quando alguém entra, um arrependido, e levanta suas mãos e aceita Jesus, mas também é para todos nós. Todas as vezes que nós nos arrependemos de algo, né, não há homem que não peque, mas a gente pode, Senhor, poxa, eu fiz isso daqui errado. A gente é convencido e a gente reconhece. Então, eu digo que há sim festa no céu, há um impacto, há uma festa nos céus e há um luto no inferno, porque o diabo não conseguiu o que ele queria com aquele pecador. Ele não conseguiu destruir, ele não conseguiu tirar da presença do Senhor. Aquele pecador se arrependeu e naquele momento ele reconheceu de coração, ajoelhado, com quebrantamento, largou o pecado, e aí o Senhor faz uma festa no céu. Tal alegria do Senhor quando um pecador se arrepende, a Bíblia diz. Eu queria até que o irmão Eduardo pudesse ler Lucas 15, 7. Então, nós temos essa entrada. A Bíblia diz que nós temos livre acesso, né? Hoje o Senhor abriu um caminho para que nós possamos entrar para receber socorro em momento oportuno. Nós falhamos, pecamos, erramos, mas Deus está ali sempre pronto a perdoar. Sim, ele recebeu o filho pródigo. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém. Provérbios 28, 13 fala assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, tudo isso, essa promessa de misericórdia, de Deus receber, de Deus derramar bênção, né? Depende do nosso coração, do meu, do seu coração, de nos reconhecermos realmente que precisamos dar mais para o Senhor, que precisamos reconhecer nossas falhas, nossos erros e voltar à prática das primeiras obras, né? E aí o Senhor, ele dá esse livre acesso. Deus, ele sempre nos dá oportunidade. Mas o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Não adianta encobrir. Enquanto nós encobrirmos nossas transgressões, o diabo vai ter motivo para nos acusar. Mas quando nós confessamos e deixamos o Senhor, ele diz que nós prosperamos e a sua misericórdia
será derramada em nossas vidas. Quem sara todas as tuas enfermidades? E aqui eu acho muito lindo isso daqui, sara todas. Não há enfermidade que o Senhor não consiga alcançar, ou curar, ou fazer um milagre. Não há nada que o médico possa dizer, olha, não tem mais jeito, para o Senhor sempre tem. Se for do propósito do Senhor aquela vida continuar, viva, o Senhor, ele faz um milagre. Ele cria do nada alguma coisa. Então, todas, não importando se é espiritual, porque existem enfermidades espirituais, emocional, hoje nós estamos vivendo um mundo cheio de pessoas com depressão, com crise de pânico, pensamento acelerado. Então, Deus, ele não existe nenhuma dessas enfermidades a qual o Senhor não possa curar. Todas elas, o Senhor cura, até nossas enfermidades espirituais, o Senhor cura. Amém, igreja? 103. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Achei muito interessante essa palavra. Quem da cova redime a tua alma. Eu vou pegar a palavra primeiro, redimir. Significa resgatar como um parente próximo. Cumprir o papel de resgatador. E o Senhor não está resgatando apenas do pecado. Ele está resgatando da cova. E a cova é um lugar onde não tem mais jeito. Aparentemente não tem mais jeito. Onde acabou todos os sonhos. Onde foi enterrado todas as esperanças. Essa é a cova. O Senhor diz que de lá ele livra também. Ele resgata. Ele paga. Resgatar significa pagar. Redimir significa pagar. Então ele resgata, ele paga. Se essa alma quer realmente ser transformada, quer realmente continuar na presença do Senhor, o Senhor resgata, o Senhor paga. Eu coloquei aqui, a cova em hebraico é perdição, destruição, sepultura. Deus redime enfatizando a capacidade de restaurar o que parece irremediável e o que parece perdido. A cova é o limite. A cova é onde acabou. Aparentemente acabou. Mas se eu levantar a minha mão e dizer, Senhor, socorre-me, de lá o Senhor nos tira também, amém? E traz a luz de novo. Te coroa de graça e misericórdia. Coroar, eu peguei na raiz hebraica, significa cercar, que significa proteção e privilégio. Também significa isso, de uma raiz. Então, cercar, Deus, ele protege aquele que já saiu das mãos do diabo, já deixou o pecado e voltou-se para Deus. Deus, ele livra e Deus cerca com sua proteção e também com privilégio. Significa que Deus o honra com graça e misericórdia. E ele não só coroa com uma simples coroa, mas ele coroa com graça e misericórdia. Sugere também que Deus não apenas salva da morte e da ruína, mas também oferece uma nova identidade com dignidade, simbolizada pela coroa da graça e da misericórdia. Então, o Senhor dá de novo dignidade para essa pessoa. O Senhor restaura completamente, o Senhor renova completamente. Que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. A palavra renovar é ser novo. Um dos significados é ser novo. Renovar pode ser entendido como um ato de trazer restauração e rejuvenescimento. Essa palavra, eu peguei uma que assim, fale tudo, né? E significa saúde. Então, Deus não traz e a pessoa ainda fica doente. Não, ele traz para dar saúde, uma cura completa. Né? A pessoa se torna saudável na presença do Senhor. Então, é uma restauração que traz a saúde também espiritual. Quando aplicado, a fé representa o processo contínuo de transformação e renovação interior. É contínuo. Deus vai renovando interiormente. É contínuo. Não é uma coisa que, renovou, acabou, já está perfeito. Não, é contínuo. É passo a passo, é avançar e avançar e avançar, e o Senhor vai fazendo a obra a cada dia em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Na Bíblia, a ideia de renovação está frequentemente associada à esperança. Quando o Senhor fala em renovação, você tem esperança. Puxa, não acabou o propósito de Deus em mim. Poxa, eu vou continuar
Foi assim com o filho pródigo. Não acabou para ele, ele pensou que tinha acabado. Ele disse assim: eu irei até meu pai, reconhecerei o meu pecado, direi que pequei contra os céus e contra a terra, que não sou digno de ser chamado filho dele, para que ele me trate como um dos seus trabalhadores. Então ele pensou que ali todos os propósitos, todo o chamado que Deus tinha para ele tinha acabado, mas não, Deus restaura e traz de novo a dignidade a ele, traz de novo o propósito, vamos matar um gado para ele, uma ovelha, um cordeiro, e vamos restituir a dignidade dele, traz a sandália, traz o anel e traz a capa. Restitui. Deus nos restitui todos os dias. Deus, ele faz isso com nossas vidas. Há esperança para a árvore. Jó 14, 7, 8. Queria que alguém lesse, poderia ser o Christian também. Jó 14, 7 a 8. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos, se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco. 8 também? Amém. Então, se há esperança para árvores, e Deus muito mais nos compara como árvore, há esperança para nós. Amém? Podemos confiar na promessa de renovação e restauração que vem do alto. Deus sempre estará dando oportunidade ao homem para se refazer, reconstruir, se tornar novo, o que foi danificado ou desgastado. Ele fala que ele renova a nossa força como a da águia, né? Quando ele renova. Então, nós sabemos que a águia, ela, no seu percurso, ela vai se desgastando, o tempo vai passando, o bico dela vai se tornando amassadinho, enrolado, as unhas também, as penas, né? Então ela tem que se refazer, ela tem que se renovar. Então assim é todos aqueles que esperam no Senhor. É o Senhor que vai nos renovar quando nós nos entregamos a Ele, quando nós colocamos diante dele, diz Senhor, faz-me de novo, transforma a minha vida, não quero parar, o tempo não vai parar, né? A obra continua, muitas vezes nós estagnamos, acontece isso, mas Deus não quer que a gente venha estagnar, Deus quer que a gente venha prosseguir e buscar o Senhor. O Senhor é misericordioso e compassivo e paciente e grande em amor, não permanecerá irado para sempre, nem guardará a sua ira eternamente. Graças a Deus nós temos um Deus que não permanece irado, que nos dá oportunidade para nós nos refazermos, para nós reconhecermos e para nós recomeçarmos. Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus que faz tudo de novo. Tudo novo. Cada dia a Bíblia diz que renasce um dia. Deus nos dá oportunidades. Misericórdia do Senhor se renovam a cada manhã. Então nós temos a oportunidade de continuar avançando, de esquecer das coisas que para trás ficam e correndo para as que estão diante de nós. Então, Deus nos dá essa oportunidade. 10. Não nos tratou conforme os nossos pecados, nem nos recompensou de acordo com as nossas iniquidades. Deus, ele não nos trata segundo os nossos pecados, nós merecemos o inferno, né? Quando nós falhamos, mas como ele nos dá a sua misericórdia, como ele nos dá a oportunidade para nós nos arrependermos, Deus não nos trata segundo o que merecemos. Pois assim como o céu é elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para conosco. Assim, nós não podemos medir a distância do céu e da terra. Né? Para mim é ilimitado, não tem nenhum metro, nenhuma trena que consiga medir. E assim é as misericórdias do Senhor, todos os dias, até que ele volte. Pois assim como é elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Aqui, eu quero me prender aqui nessa palavra temer, né? Mais para frente vamos falar sobre essa palavra também. Assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós. Deus, ele afasta de nós os nossos pecados, nos perdoa, nos purifica e afasta de nós os nossos pecados para bem distante. Nós não temos que voltar lá e tomar de volta. Temos que nos afastar também.
Como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. De novo, o Senhor fala temer ao Senhor. Mas as misericórdias do Senhor é de eternidade em eternidade sobre aqueles que o temem, de novo. E a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre a tua posteridade. Sobre aqueles que guardam a sua aliança e que se lembram dos seus preceitos para cumprir. Então, as misericórdias do Senhor está diante de nós, diante daqueles que temem, diante daqueles que buscam cumprir os preceitos, se esforçam para cumprir os preceitos do Senhor. A misericórdia o assiste. E eu queria falar agora sobre o temor. A falta de temor está tirando a nossa capacidade de nos arrependermos. A falta de temor, a Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria. E muitas vezes a gente acha, isso daí é normal, isso daí, a gente perde o temor. Se a gente não vigiar, amém, igreja? Se a gente não vigiar, a gente perde o temor. Perde o temor de estar em reverência à casa de Deus, perde o temor sobre ver o pecado e não fugir dele, perde o temor de não buscar o Senhor como ele deve ser buscado no seu devocional, perde o temor de entrar aqui e não adorar como ele merece, perde o temor de não obedecer ao Espírito Santo, né? Então, nós devemos ter o temor de não perder o Espírito Santo do Senhor. Davi falou assim, não retires o que mais ele achou importante, né? E ele não queria perder, era o temor era o Espírito Santo. Então, aquilo deu um temor a ele, não retire de mim o teu Santo Espírito. Então, nós temos que ter esse temor do Espírito Santo não ser apagado, do Espírito Santo não se entristecer, do Espírito Santo não se afastar de nós. O pecado, a dureza do coração, o pecado, ele faz isso, ele faz a gente perder o temor e não se incomodar mais com o pecado, e não se incomodar mais com a reverência, não se incomodar mais estar de qualquer jeito na casa do Senhor. Então, a gente perde esse temor. E exemplo, Êxodo 20:20. Fala assim. Moisés encorajou o povo dizendo, não temas, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja entre vós e não pequeis. Então, o temor nos afasta do pecado. Deuteronômio 31:13 fala assim, e seus filhos que ainda não conhecem a história nem o temor do Senhor, ouvirão e aprenderão a amar com reverência o Senhor, vosso Deus, durante todos os dias que viverdes sobre a face da terra, da qual ides tomar posse em breve, e assim atravessareis o Jordão. E esse temor também é para ser ensinado de geração em geração aos filhos, né? Muitas vezes a gente traz os filhos à igreja, mas não traz os filhos ao Senhor. Então, é muito mais do que trazer a igreja. É ensinar dia após dia a temer o Senhor, a estar na casa de Deus com reverência. Então, Deus fala aqui, temor, Provérbios 14:27, o temor do Senhor é fonte de vida e capaz de nos afastar das ciladas da morte. Então, o temor do Senhor é tão importante para qualquer um de nós. O temor do Senhor é algo que nós nunca devemos deixar. É o princípio da sabedoria, é aquilo que nos livra da cilada da morte. E Deus quer que nós venhamos a ter esse temor também. Não é medo, é temor. Temor de perder a presença do Senhor. Arrependimento. Existem lugares que não pregam mais o arrependimento. Venha como você está, mas não diz que Deus vai te transformar. Não se deixe ser transformado por Deus. Só diz, venha como você está. E esquece de dizer essa segunda parte, que Deus vai te transformar se você se render ao Senhor, se você buscar o Senhor, se você adorar o Senhor. Não, nós estamos vendo aí lugares que não trazem mais as pessoas arrependimento. E quando João Batista veio trazer a glória do Senhor, veio ajeitar os caminhos para que venha o rei, a primeira coisa que ele falou é arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E assim o Senhor Jesus continuou a sua
ministração e disse também: arrependei-vos, porque está perto o reino dos céus. Então, arrependimento é necessário. Nós precisamos estar cada dia nos examinando, quebrando o nosso orgulho, quebrando a dureza do nosso coração, observando quais são o que nós devemos acertar, endireitar nossas veredas, para que o Senhor venha fazer uma grande obra em nós, para que nós sejamos capazes de receber essa misericórdia, essa grandeza, essa presença maravilhosa do Senhor. Em Joel 2,12 fala assim: agora, pois, também fala o Senhor, converta-se a mim de todo o seu coração, e isso com jejum, com choro e com lamento. Olha só. De todo o coração, com jejum, com lamento, com choro. Então, aqui nós estamos vendo que é um arrependimento de todo o coração, de toda a alma, de tudo que é. É reconhecer mesmo que precisamos do Senhor, se falhamos, Senhor, se pecamos, Deus, meu Deus, Senhor, não retira o teu espírito de mim, me perdoa. Eu quero largar essa falha, esse pecado aqui, quero continuar na tua presença. Não desiste de mim, o Senhor com certeza derramará. E ele fala aqui: rasguem o coração e não as vestes, ou seja, não seja superficial. As vestes mostram que você é por fora, mas Deus fala para rasgar o coração adentro. Essa palavra rasgar o coração, o termo é romper algo dentro de si. Rasgar o coração é romper, né? Tinha algo ligando, de repente rompe. Não estou mais ligado a isso. Não estou mais ligado ao pecado. É romper. Então, rasgar o coração significa romper algo dentro de si. Na Bíblia, vemos diversas passagens em que o retorno ao Senhor é enfatizado como um caminho de cura, perdão e renovação. Então, quando há um retorno verdadeiro, sincero, o Senhor cura e o Senhor restaura. Pois ele é misericordioso. Essa palavra implica compaixão, bondade e a natureza bondosa de Deus de ajudar aquele que se arrepende. Mostra que há esperança. O Senhor sempre nos dá, Ele não tira a nossa esperança. Há esperança. Mostra que mesmo o juízo eminente, existe uma porta aberta para quem se arrepende. Mesmo que venha o juízo, a Bíblia diz que o Senhor se arrependerá de trazer o juízo, e a Bíblia diz, eu não li ainda, não terminei de ler Joel, mas ele fala, quem sabe, ele deixará uma bênção, ou seja, uma recompensa, a palavra bênção. O arrependimento está tornando-se cada vez mais desnecessário em algumas igrejas. Desnecessário. As pessoas querem multidões, as pessoas querem dinheiro, mas não a alma. Então, eles estão se tornando cada vez mais desnecessário. Arrepender-se do pecado, arrepender-se da vontade e do propósito contra o propósito que nós tínhamos contra Deus. Eu quero esse caminho e o Senhor quer outro. Nós devemos nos arrepender. Às vezes nós fazemos planos, né? Mas os planos de Deus é que são estabelecidos. Então, existe o plano do homem e os planos de Deus. Os planos de Deus é que são estabelecidos. Muitas vezes nós estamos insistindo naquele propósito. E isso também deve nos trazer um arrependimento. Não, Senhor, faz a tua vontade, chega, deixa isso para lá. Arrepender-se da religiosidade, na qual é mais difícil de reconhecer. A religiosidade é algo muito duro, né? Algo que impede o agir de Deus. E muitas vezes nós achamos que está tudo bem, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não adultero, eu não prostituo, mas a gente já deixou de dar o que a gente dava para o Senhor no início da nossa caminhada, todo o nosso ser. Então, isso é religiosidade. E Deus quer uma adoração verdadeira. Deus fala que Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Sabe, derramar o coração, derramar a alma, derramar o coração, sabe, confiar no Senhor, ter aquela fé que move montanhas, ceder ao Senhor. Então, isso nos torna cada vez mais adoradores, mais quebrantados, e a religiosidade, ela endurece o coração, ela não deixa a palavra penetrar. E aí Deus diz que isso também a gente tem que se arrepender. Porém, se nos arrependermos, encontraremos a ajuda de Deus no percurso de volta. A partir do momento que você se arrepende, aí Deus diz, olha, volta, agora volta. Não, você não vai voltar sozinho.
O Senhor pega na tua mão, Isaías 41:10, e diz: não temas, porque eu sou contigo. Eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então o Senhor vai junto com você até o lugar de onde você não deveria ter saído. Até o lugar em que você levantou o primeiro altar, em que você adorava o Senhor, em que eu adorava o Senhor como Ele merece, com temor e santo tremor. Amém, igreja? Eu pediria que a Carlinha pudesse ler Isaías 41:10 para a gente finalizar. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Amém. Então nós podemos contar com o nosso Deus. Ele não vai te deixar voltar sozinho. Ele vai ser contigo em todos os teus caminhos, se assim nós adorarmos o Senhor. Amém, igreja? Eu pediria que o pastor pudesse orar e os irmãos de louvor já pudessem se aproximar. Muito obrigado, Deus, por tua palavra. Somos teus filhos, servos, e queremos absorvê-la, tê-la em nosso coração. Em nome de Jesus, amém.